vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que só faltam 2 semanas para acabar nosso curso de Cálculo 2, né? Pelo menos em questão de aulas. E aí nós temos apenas 4 aulas faltando. E nessas 4 aulas nós vamos estudar integrais triplas. Então, na última parte, no finalzinho de Cálculo 2, nós vamos estudar integrais triplas. Claro que vocês vão perceber que não vai ter tanta novidade. Muita coisa vocês mesmos poderiam fazer em casa, deduzir as fórmulas, como vocês já sabem fazer, né? Pois é, mas, enfim, algumas coisinhas vão ser novas, então é importante que a gente veja esse assunto com detalhes. Bom, antes de eu ir para o slide, eu queria só fazer uma comparação, só para não ter nenhuma confusão aqui, entre uma integral dupla e uma integral tripla, né? Porque aqui nós estamos acostumados com integrais duplas. O que é uma integral dupla? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava iniciando esse assunto, o que a gente definia? Uma função f. Essa função f era de quantas variáveis na integral dupla? Ela tinha 2 variáveis, né? E o domínio dela, pelo menos no início, né, que a gente estava estudando esse assunto, era um retângulo. Então, até escrevi aqui um Rzinho, só para representar um retângulo. Mas claro que esse retângulo ele está no R2. Então, o domínio dessa função está no R2 e é um retângulo, ou seja, quando você fazia aqui o plano cartesiano, a sua região aqui que você ia integrar em cima dela era um retângulo. Então, essa daqui era a sua região R. Isso no domínio. Mas quando a gente ia para o espaço, quando a gente ia desenhar o meu gráfico ele era tridimensional. Por quê? Porque o meu domínio está em 2 dimensões. A minha imagem está em uma dimensão. Quando isso acontece, o seu gráfico ele acaba ficando em 3 dimensões. Diferente do cálculo 1, porque lá no cálculo 1 você pegava uma função que vai dos reais nos reais. Ou seja, o domínio era real, a imagem era real. E aí o seu gráfico era bidimensional. E aqui, no caso, você tinha um gráfico tridimensional, né? Então, você tinha algo mais ou menos assim. Então, digamos que esse retângulo ficava aqui embaixo e aqui em cima você tinha uma superfície. Então, você tinha algo mais ou menos assim. E aqui embaixo você tinha o retângulo. Vou fazer aqui certinho. Tá? Então, em integrais duplas, gente, o domínio era bidimensional, o gráfico era tridimensional. Mas o que eu quero focar é principalmente aqui, ó, o fato do meu domínio ser bidimensional porque a minha função tinha 2 variáveis. Em integrais triplas, o que vai mudar? Aqui no domínio já vai mudar, porque olha só. No caso de uma integral tripla, a sua função, o domínio dela, que eu vou chamar de domínio B, ele vai ser um conjunto do R3. Ou seja, a minha função f agora ela vai ter 3 variáveis. Então, vai ser f de x, y e z. O que vai mudar aqui? O que vai mudar é que agora o meu domínio ele já vai ser uma figura tridimensional. Tá? Então, aqui em integrais triplas, o meu domínio, como ele é um subconjunto do R3, então o modo que você vai enxergar ele já vai ser um objeto tridimensional. Se na integral dupla o meu domínio era um retângulo, agora na integral tripla eu vou ter um paralelepípedo, ou seja, para ficar bem retangular, né? Na verdade, a gente vai chamar esse domínio de caixa retangular. Uma caixa onde todas as faces dela são retângulos, né? Então, aqui, gente, você vai ter uma coisa mais ou menos assim para ser o nosso domínio. Deixa eu desenhar para cá.
Então, olha só, o nosso domínio vai ser mais ou menos isso daqui. E aqui eu posso colocar os eixos. Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Então, isso aqui que eu estou fazendo não é mais o gráfico da minha função. Isso aqui já é o domínio dela, tá bom? Então, o domínio dela ele é um C aqui tridimensional. Aí você vai me perguntar, tá, professor, então, se o meu domínio já é tridimensional, como é que vai ser o gráfico dessa função? Bom, você já deve imaginar que se o meu domínio é tridimensional e aqui a minha imagem é unidimensional, o gráfico vai ser onde? Na quarta dimensão. Então, claro que eu não vou desenhar aqui o gráfico dessa função, porque o gráfico dela está numa dimensão onde a gente não conseguiria, pelo menos, desenhar aqui geometricamente. Mas aqui, então, que função é essa já? Que o domínio é tridimensional, o gráfico está na quarta dimensão, que função seria essa? Bom, aqui você poderia pensar em algumas aplicações, inclusive a gente vai ver ainda, se não der tempo hoje, mas na quarta-feira, algumas aplicações. Você pode pensar, por exemplo, numa função densidade. A densidade, a gente está acostumado com ela, com uma função de duas variáveis, né? Você tem uma placa, você tem a densidade na placa. Mas uma densidade também poderia ser uma função de três variáveis. Você tem uma caixa e você tem a densidade da caixa. E aí seria uma função desse tipo aqui. Ou então você poderia falar de hipervolume, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse fazer aquele raciocínio, né, já não ia me dar um volume, porque o volume já está no domínio. Então, o gráfico daqui ia me dar um hipervolume. Enfim, a gente não vai entrar nesses méritos, a gente vai entrar nesses detalhes. Eu só quero que você entenda que o nosso objeto tridimensional ele já aparece no domínio da minha função. Beleza, então a gente vai partir daqui. Lá em integrais duplas, o que a gente fazia? Você tinha um domínio, ele era um retângulo. O que a gente fazia com esse retângulo? Dividia esse retângulo em subretângulos. Em integral tripla, o que nós temos? Uma caixa. Então, eu vou dividir ela em subcaixas. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, venho aqui, ó, divido a minha caixa. Ó, nesse caso aqui, eu dividi a minha caixa em 8 subcaixas. E aí, o que eu faço em cada caixinha dessa? Em cada caixinha dessa, eu escolho um representante, ou seja, a mesma coisa, tudo que você já sabe. Então, vem aqui, eu vou olhar só para essa minha subcaixa, bem aqui, que está na ponta. Eu vou escolher um pontinho dela para ser o meu representante. Aí, digamos que eu escolha esse ponto bem aqui. Nesse pontinho bem aqui, o que eu tenho? Eu tenho um X, um Y e um Z. Então, eu vou chamar de X, IJK, Y, IJK e Z, IJK. Como ele é um representante, eu vou colocar aqui o asterisco. Por que eu faço isso mesmo? Porque a imagem que eu vou usar nessa subcaixa é a imagem aplicada nesse meu ponto aqui. E eu vou considerar, digamos que é a minha altura do meu hipervolume, é a minha função aplicada nesse ponto. E eu vou pegar a minha função aplicada nesse ponto e multiplicar pelo volume da minha caixinha. Claro que eu vou dividir tudo igual, né? Aqui ΔX, aqui ΔY, desculpa, aqui ΔX, aqui ΔY e aqui ΔZ. E eu vou multiplicar a minha imagem aplicada nesse ponto vezes o volume dessa caixinha, que eu vou chamar de ΔV. E é isso, esse é o nosso raciocínio, né? Então, basicamente, gente, quando eu fizer isso, vai aparecer um somatório de Riemann, de novo, só que agora vão aparecer 3 somatórios, né? E quando eu aplicar o limite, vai aparecer a minha integral tripla. E é isso. Resumidamente, é isso que nós vamos fazer. Agora a gente vai aqui para o nosso slide. Agora que nós já fizemos essa comparação, né? Então você está percebendo que é assim uma coisa cada vez mais técnica, né? Agora o nosso domínio já é tridimensional. Então vamos lá, eu dividi essa aula aqui em 3 partes. Primeiro, a gente vai estudar integrais triplas em uma caixa retangular, que foi aquilo que eu estava mostrando para vocês. Depois, para regiões mais gerais. E, finalmente, se der tempo hoje, a gente vai estudar também algumas aplicações. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu considere f uma função de 3 variáveis. Se nós temos 3 variáveis, então, ó, x está variando entre A e B, y está entre C e D, e o meu z está entre R e S. Então, tanto x quanto y quanto z estão entre constantes. E aí, como você já sabe, o primeiro passo é dividir B, que é uma caixa, em subcaixas de mesmo volume. Então, está aqui, ó,
nossa caixa B, e aqui já está dividida em várias subcaixinhas. Em cada subcaixa, ó, por exemplo, pega uma caixa aqui de dentro, ó, cada subcaixa ela vai ter as mesmas medidas, ou seja, aqui é ΔX, aqui é ΔY, aqui é ΔZ. Então, como é que você calcula o volume dessa subcaixa? Basta você multiplicar ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. E aí você vai ter o volume dessa caixinha. Nessa caixinha também nós temos um representante, né, que eu já coloquei, que é XIJK, YIJK, ZIJK. E esse representante é que vai me dar a altura, digamos assim, no meu hipervolume, né? Já que a gente está falando de um ser da quarta dimensão. Muito bem. Assim a gente vai formar nossa soma agora tripla de Riemann. Então, eu tenho 3 somatórios aqui, ó, ou seja, se eu for ignorar esse somatório, gente, só pegando isso daqui, ΔV vezes esse F aqui, isso, na verdade, é o hipervolume de uma caixinha só. Quando eu somo o hipervolume de todas as subcaixinhas, eu vou ter o hipervolume total. Tá? Então, é isso que a gente faz. Ou seja, esse somatório aqui está simbolizando que eu estou somando todos os meus hipervolumes. E com isso eu vou obter uma aproximação. Se eu quero o hipervolume exato, o que eu faço? L, M e N tem que tender para o infinito. Ou seja, eu tenho que dividir em subcaixinhas cada vez menores. E com isso, então, eu defino a minha integral tripla de f na minha caixa retangular. Então, o que é a minha integral tripla? Na verdade, é esse limite aqui, ó. Limite destes somatórios aqui, quando L, M e N estão tendendo para infinito. Se isso converge, porque pode ser que não convergisse, né? Se esse limite converge, então eu digo que a minha função f ela é integrável e eu vou representar ela com essa simbologia aqui, ó. Então, isso aqui é a nossa integral tripla. Deu para entender o que é uma integral tripla? Já esperava isso, né? Provavelmente, né? Beleza, então como é que a gente calcula uma integral tripla? Você já deve saber também como a gente calcula, né? A gente vai usar o mesmo processo das integrais duplas, ou seja, usar integrais iteradas, ou seja, eu vou usar aqui o meu teorema de Fubini. Porque, olha só, o que diz o teorema? Que se a minha função é contínua em uma caixa retangular, então a minha função é integrável e você calcula essa integral tripla como uma integral iterada, ou seja, você calcula ela como se fosse uma integração parcial. Você pode integrar primeiro em x, considera y e z constantes, depois integra em relação a y, considera z constante e, por último, integra em relação a z. É claro que se você estiver numa caixa retangular, você pode trocar aqui a ordem de integração da maneira que você quiser. Eu só não coloquei aqui porque nem espaço ia ter, né? Já que essas integrais triplas aqui, a notação delas é um pouquinho maior. Mas se você estiver numa caixa, você pode começar integrando primeiro em x, depois em y, depois em z, ou vice-versa, da forma que você achar melhor. Bom, para ilustrar um pouquinho, né, vamos calcular então essas integrais triplas aí. Claro que a gente vai aplicar o teorema de Fubini, já que o nosso B aí vai ser uma caixa retangular. Claro que eu vou usar uma integral iterada também, né, para calcular isso daí. Então, essa aí é a letra A. X² YZ. Essa nossa caixa retangular tem essas dimensões aqui. De 0 a 3, cartesiano. De 0 a 2, cartesiano. De 1 a 3. Então, pronto, vamos resolver aqui essa integral. Lembrando, gente, o que significa essa simbologia aqui? Significa que o meu x está entre 0 e 3, o meu y está entre 0 e 2 e o meu z está entre 1 e 3. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma caixa, parecido com o que a gente desenhou ali. Só que, claro, o z está entre 1 e 3. Mas aqui a gente vai trabalhar, por enquanto, apenas com caixas. Então, vamos lá. Já que isso aqui é uma caixa retangular, eu posso aplicar o teorema de Fubini para calcular essa integral. Então, como é que vai ficar? Essa integral vai ser
E aqui você escolhe se você vai integrar primeiro em relação a x, primeiro em relação a y, primeiro em relação a z, tanto faz. Vou colocar em relação a x primeiro. Então, o meu x está entre 0 e 3. Então, coloca aqui, ó, de 0 a 3. O meu y vai de 0 a 2. Então, vou colocar aqui de 0 a 2. E, por último, meu z vai de 1 a 3. Então, está aqui os limites de integração. Vou colocar minha função, que é 2x² yz. E aqui eu vou colocar a ordem que eu já escolhi aqui, né? Então, comecei com x, depois com y e depois com z. Aí você percebe que nessa função aqui você tem uma constante, né? Então, se você quiser, você já pode tirar a constante 2 aqui da integral tripla e colocar ela aqui na frente. Então, você vem e coloca 2 vezes a integral. Agora, a gente tem uma observação. Isso daqui é uma caixa retangular, tá? Isso aqui é uma caixa retangular. E se você perceber, ó, a minha função f, nesse caso aqui, ó, a minha função f de x, y, z, ela é uma função que poderia ser escrita dessa maneira aqui, ó, como g de x vezes h de y vezes u de z. Ou seja, se você reparar, nesse caso aqui, a minha função f é uma função onde você poderia separar ela em 3 funções se multiplicando. Uma que só depende de x, uma que só depende de y e uma que só depende de z. O que eu quero dizer com isso é que quando você está nessas condições, você pode olhar isso aqui como se fossem 3 integrais, né, uma multiplicando a outra, que nem a gente fez com integral dupla. Então, na verdade, ó, eu vou escrever isso aqui de outra forma. Eu vou escrever isso aqui em x, então aqui a minha função é x². O meu intervalo é de 0 a 3, então vai ficar de 0 a 3, x² dx, eu já separei ele. Agora eu vou colocar em relação a y. Em relação a y é de 0 a 2, então vai ficar integral de 0 a 2. A minha função é só y, e eu estou integrando aqui só em relação a y, dy. E por último sobrou o z. O z está de 1 a 3. Então venho aqui vezes integral de 1 a 3, z dz. Entenderam essa passagem aqui? Então, se eu estou pegando, né, já que a minha função f é como se eu tivesse 3 funções se multiplicando, onde cada uma só depende de x, outra só de y, outra só de z, então é como se eu estivesse calculando desta forma aqui. Por que eu faço dessa maneira? Porque aqui eu consigo calcular 3 integrais ao mesmo tempo, que vai facilitar, vai agilizar meu trabalho. Claro que se você quiser, se você não é obrigado a fazer isso daqui. Você poderia olhar para essa integral e falar assim, eu vou integrar primeiro em relação a x. Então, y e z são constantes. Então, vou integrar só aqui, x ao cubo sobre 3. Depois só em relação a y, depois só em relação a z, não tem problema. Mas, para agilizar, vou fazer logo assim. Bom, agora que eu organizei assim, eu vou resolver as 3 ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai ficar igual a 2. Aqui, integral de x², x ao cubo sobre 3. Vai ficar x ao cubo sobre 3. Vai de 0 a 3, vezes essa integral aqui, que é a integral de y, que é y² sobre 2. Então, vou deixar aqui y² sobre 2, indo de 0 a 2. E, por último, integral de z em relação a z também vai ficar z² sobre 2. Isso, os limites agora é de 1 até 3. E agora eu vou aplicar aqui os meus limites, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes. Aqui, ó, se eu quiser, acho que melhor, eu vou logo simplificar aqui o 2 daqui com esse 2 aqui do z. Tá? E agora eu vou trabalhar com o resto. Então, aqui, ó, eu vou colocar no lugar do x o 3, então vai ficar 3 ao cubo sobre 3. Vou colocar aqui 3 ao cubo sobre 3 vezes. Aí aqui eu ainda ia ter que colocar x igual a 0, né? Mas vai zerar, então nem vou colocar. Aqui agora, no lugar do y, eu vou colocar o 2, então vai ficar 2² sobre 2. Então, vezes 2 ao quadrado sobre 2. Depois eu ia colocar no lugar do y 0, não preciso. Então, venho para cá. No lugar do z, eu vou colocar 3. Então, aqui, vezes 3 ao quadrado, menos, no caso do z não vai zerar, né? Porque é 1. Então, no lugar do z, eu vou colocar 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. E agora é só fazer essas contas, né? Claro que 3 ao cubo sobre 3
poderia simplificar. Um 3 daqui com 3 daqui. Vai ficar 2 aqui. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 daqui. Então, aqui, gente, eu vou ter 3 ao quadrado. Aqui eu vou ter 2. 3 ao quadrado é 9. Vou colocar 9 logo aqui. Vezes o 2. Vezes. Agora, aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é 9. 9 menos 1 é 8. Aqui eu vou ter 8. Agora é só multiplicar. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2, 144. Então, a minha resposta deu 144. Alguma dúvida? Não é difícil, né? Claro que depende da integral tripla, vai dar um trabalho, né? Porque você vai ter que, nesse caso aqui, eu tive que calcular 3 integrais aqui ao mesmo tempo. Antes só era 2 no máximo, né? Quando era integral dupla. Mas pelo menos é fácil de entender, né? Pelo menos com o que a gente já sabe, né? Claro que não é trivial isso daqui, mas levando em consideração tudo que a gente já aprendeu até aqui no curso, né? Então isso daqui, na verdade, é só uma consequência do que você já sabe. Vamos lá, vamos resolver mais uma questão sobre isso daí, para a gente já passar para regiões mais gerais, né? Então, letra B. Vou ter essa outra integral tripla aí. Então, ainda é uma caixa retangular. A minha função é xe menos y ao cubo. E agora a minha caixa, x está entre menos 1 e 1. O y está entre 0 e 2. E o meu z está entre 0 e 1. Pronto, já colocamos aqui as informações. Agora a gente vai resolver essa integral. Bom, a mesma coisa, gente. Como isso aqui é uma caixa retangular, você pode escolher se vai integrar primeiro em x, em y e z. Agora, uma coisa. Aqui, eu já vou aplicar o fato da minha integral ser linear. Ou seja, eu posso separar isso aqui em duas integrais. Isso vale para a integral dupla, como a gente já viu, e também vale aqui na integral tripla. Então, eu vou separar isso aqui em duas integrais. Ó, note que essa função aqui não é uma função daquele jeito, gx vezes hy vezes uz. Não, porque aqui eu tenho uma subtração, não tem mais uma multiplicação. Mas não tem problema. Primeiro eu já vou separar em duas integrais e depois eu posso fazer aquilo lá que eu pretendo, né, de calcular 3 ao mesmo tempo. Então vamos lá, vou dividir aqui em duas. Então aqui vai ficar integral, integral, integral. Vou colocar na ordem, mas não precisava. Então vou começar com x, menos 1 a 1. Depois o y, de 0 a 2. Depois o z, de 0 a 1. Aí eu vou colocar essa função aqui, que é xz. Aí dx, dy, dz. Menos, de novo, os intervalos. Intervalo aqui, de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1. Aqui eu poderia trocar se eu quisesse, não tem problema, mas estou mantendo aqui a ordem. Y ao cubo. Aí aqui, dx, dy, dz. Agora que eu separei em duas integrais, em cada integral eu posso separar em três, né? Para calcular ao mesmo tempo que nem eu fiz ainda agora. Porque agora, ó, em cada uma dessas, eu tenho realmente só funções se multiplicando aqui. Uma só depende de x, outra só depende de z. E aqui só depende de y. Então, eu vou separar em três integrais cada uma dessas. Então, ó, no primeiro caso, vai ficar o x, integral de menos 1 a 1, x dx. Y não aparece aqui, então vai ficar só a integral de 0 a 2 dy. E depois o z. Então vai ficar a integral de 0 a 1 z dz. Isso é só a primeira. Agora a segunda vai ficar menos. Aqui só aparece o y. Então vai ficar, no caso do x, vai ficar integral de menos 1 a 1 dx. Y, integral de 0 a 2 y ao cubo. dy. E, por último, integral de 0 a 1 dz, já que não aparece mais nada. Então, vou ficar assim. Muito bem. Isso daqui já ia dar um trabalhinho para a gente, só que presta atenção. Bem aqui, ó, que função é essa? Não é a função x? Olha o limite de integração, né? De menos 1 a 1. A função x é uma função par, uma função ímpar ou nenhum dos dois? Uma função ímpar. O que acontece quando você integra
de menos a a, nesse caso aqui é menos 1 a 1, uma função ímpar. Quanto dá essa integral aqui? 0. Então, aqui, ó, você já olhou para cá, ó, porque se fosse outro caso, né, você teria que calcular de 1 por 1. Só que como você já está acostumado, você olhou, bateu o olho nisso daqui, bateu o olho nos limites, já sabe que isso aqui é 0. Então, você fala assim, não, se isso aqui já é 0, não vou perder meu tempo. Até porque se isso aqui é 0 e está multiplicando esses outros aqui, então é porque tudo é 0, né? Então, você vem aqui, ó, e zera tudo logo. E aí só vai sobrar isso daqui para a gente calcular. E aí você vem, igual. Isso aqui vocês usaram muito em polares, né? Ou não, né? Não, professor, eu calculei tudo. Não, não tem problema. Quem não usou essas propriedades de função par e ímpar, também poderia calcular assim, direto também, né? Sem usar essas propriedades. Também daria certo. Só que ia dar mais trabalho. Tá, vamos para cá agora. Aqui eu tenho integral de 1, né? Ou seja, a integral de 1 em relação a x é x. Não esquece que tem um menos aqui na frente. Vai ficar menos x. Estou integrando de menos 1 a 1. Aqui, gente, integral vai ficar y à quarta sobre 4. Vou colocar y à quarta sobre 4. Isso de 0 a 2. E, por último, aqui é 1, então vai ficar z. Z indo de 0 a 1. Tá, agora aqui, no lugar do x eu vou colocar 1, depois no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, isso aqui vai ficar assim. No lugar do x eu vou colocar 1, depois menos 1. Então, você já sabe que isso aqui vai dar 2. Agora aqui, no lugar do y eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2. Deixa eu pegar aqui outro. 2 elevado a 4 dividido para 4. Depois ia ser 0, não preciso colocar. E aqui no lugar do z eu vou colocar 1. Então, vezes 1. Pronto. Agora é só fazer essa conta. 2 à quarta é 16. 16 dividido para 4 é 4. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Só que tem esse menos aqui. Então, no final, nossa resposta vai ser menos 8. Tá? Ó, lembrando que aqui deu 4, aqui deu 2. 2 vezes 4, 8 menos 8. E é isso. Tá tranquilo até aqui? Tá, né? Só calcular as integrais. Beleza. Tá, então vamos continuar aqui nosso... Ó, então agora, gente, a gente já vai partir para a segunda parte, que é regiões mais gerais. Aí vocês vão dizer, mas já, professor, a gente mal começou aqui uma caixa retangular, já está em regiões mais gerais? Já, porque praticamente são coisas que vocês já viram, né? Só que em integrais duplas e agora para estender para integrais triplas não vai mudar quase nada. Então, vamos lá. Então, ó, considera agora o problema de calcular a integral tripla de uma função contínua de 3 variáveis, x, y e z. Só que agora a nossa região não é necessariamente uma caixa. É uma região limitada, que eu vou chamar de região E, mas não é necessariamente uma caixa. Nesse caso, como é que você aplica o teorema de Fubini, já que você não está numa caixa retangular? Lá em integrais duplas, o que você fazia, né? Só voltar aqui rapidinho, só para o nosso... Aqui, né, integrais duplas, por exemplo. Quando você tinha uma região... Quando você tinha uma região que não era um retângulo e você queria usar o teorema de Fubini, o que a gente fazia mesmo? A gente colocava a região dentro de um retângulo. E aí, só que tinha aquele problema, né? Ah, mas professor, mas a minha função ela só está definida dentro dessa minha região aqui. Ela não está definida fora da região aqui. Aí o que a gente fazia? A gente fazia uma extensão. Ou seja, eu definia uma nova função, que eu chamava de f maiúsculo. Essa função, quando eu estivesse dentro da região D, ela coincidia com a nossa função original. Mas quando eu estava fora da minha região D, essa minha função, que era extensão, era 0. Vocês lembram disso? Pois é, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Então, se você tem um objeto tridimensional que não é uma caixa retangular, pensa no cilindro, por exemplo. Nada impede você de colocar esse cilindro dentro de uma caixa retangular. Sim ou não? Sim, qualquer objeto, claro, desde que seja limitado, você pode colocar dentro de uma caixa retangular. Então, é isso que a gente vai fazer aqui novamente.
Então, a minha região, meu domínio, é um objeto tridimensional, mas não é uma caixa. Não, tudo bem. Já que ele é um objeto limitado, né, não existe uma caixa que você não consiga fabricar para colocar ele dentro da caixa. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, a gente vai estender. A gente vai definir uma nova função, onde essa nova função, para dentro do objeto, vai coincidir com a minha função original. Fora desse objeto, vai ser 0. Então, voltando aqui para o slide. Então, lá, como é limitado, então existe uma caixa retangular, vou chamar de B, tal que o E está dentro da caixa. Definimos, então, uma nova função f em B, dada dessa forma aqui. Então, essa nova função ela vai coincidir com a minha f pequeno, se eu estiver dentro do objeto, e ela vai ser 0 se eu estiver fora do objeto, mas ainda dentro da caixa. Então, portanto, se f for integrável em B, definimos a integral tripla da minha função original da seguinte forma aqui. Então, quem vai ser a minha integral tripla da minha função? Vai ser a integral tripla da minha extensão, só que agora aqui na minha caixa retangular. Então, aqui eu consigo aplicar o teorema de Fubini tranquilamente. Só que, claro, professor, mas essa função não é a mesma dessa. Tudo bem, mas quando não coincidir é porque vai ser 0. E aí eu vou ter o mesmo hipervolume, de qualquer forma. Sabendo disso, vamos definir nossas regiões gerais em 3 tipos. Antes a gente tinha tipo 1 e tipo 2. Agora a gente vai ter tipo 1, 2 e 3, para integrar as triplas. Tipo 1 é dessa forma aí. Ó. Esse é o nosso primeiro caso. Então, dê uma olhada aí rapidinho. Então, vamos lá. Uma região sólida vai ser do tipo 1 se acontecer o seguinte. Se nesse tipo 1 vai ser se a variável z, olha lá, toda a região sólida ela vai ter 3 variáveis, x, y e z. E ela vai ser do tipo 1 se a minha variável z, olha aqui a minha variável z, tiver entre o gráfico de 2 superfícies. 2 funções que dependem de x e y. Então, se isso aqui acontecer, ou seja, se a minha função z que está entre 2 funções ali, 2 superfícies, então essa região é do tipo 1. E o meu x e y vão estar numa região ali, numa região D do R2. Né? Claro que as funções U elas têm que ser funções contínuas aqui, mas nossos exemplos elas vão ser. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó, gente. Por exemplo, essa região aqui, região sólida azul, você pode perceber que o nosso Z ele está entre a superfície de baixo, que eu estou chamando de U1, e a superfície de cima, que eu estou chamando de U2. Então, o meu z está variando entre o 1 e o 2. E o meu x e y estão dentro dessa região aqui, ó, que eu estou chamando de região D. E aí, como é que você calcula uma integral desse tipo? Você faz dessa forma aqui. Ó. Neste caso, quando você for integrar essa função, fazer uma integral tripla, o que você vai fazer? Se ela é do tipo 1, então você vai fazer primeiro uma integral em relação a z. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, fazer a integral dessa função, e quem vai ser os limites de z? O 1 e o 2. Depois que você integrar em relação a z, só vai sobrar para você 2 variáveis, x e y, e vai faltar você integrar em dx ou dy, ou vice-versa. Só que nesse caso, gente, depois que você já integrou em relação a z, você vai cair numa integral dupla. E aí, depois que você cai numa integral dupla, você vai resolver da forma que você já sabe, da forma que você achar melhor. Aí pode ser, ó, por exemplo, isso aqui é do tipo 1, né? Aí eu integrei em relação a z e caí numa integral dupla. Aí, como você vai resolver essa integral dupla, isso já é com você. Você pode usar coordenadas polares, pode usar coordenadas cartesianas, você pode usar uma integração geral do tipo 1, do tipo 2, tanto faz. Então, o importante é integre primeiro em relação a z. Depois que você fizer isso, você vai cair numa integral dupla e aí você vai aplicar os conhecimentos que você já sabe. Exemplo. Olha só. Calcule essa integral aqui, 2x, yz é a nossa função. Só que a minha região sólida é essa daqui. Ó. O x está entre 0 e 1. O meu y está entre x e 2x, ou seja, está acima da reta x e abaixo da reta 2x. E o meu z está entre 0 e y. Então, nesse caso aqui, gente, você poderia enxergar essa sua função z aqui como sendo uma função que está entre a função z igual a 0. Que função é a função z igual a 0? É o chão, né?
É o plano XY. Então, ela está acima do chão e ela está abaixo da minha função z igual a y. A função z igual a y é o quê? É um paraboloide? Não, né? É um cilindro? Não. É um plano. Então, ela está entre o chão e o plano. Que plano? O plano z igual a y. Nesse caso aqui, ó, você nem precisa enxergar geometricamente, né? Porque o próprio conjunto já te dá as limitações de x, y e z. Mas seria bom, né? Sempre que der, se você tiver tempo, né? É bom você parar para tentar enxergar aqui que figura é essa daqui. Eu vou abrir aqui o GeoGebra e eu vou tentar mostrar para vocês essa função aqui. Deixa eu entrar aqui na internet rapidinho, vou usar o GeoGebra Online. Então, vou colocar GeoGebra Online, já está aparecendo aqui. Vou abrir aqui a folha 3D. Aí, ó, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, bom, z igual a zero você já sabe que é o chão, né? Então, o chão está aqui, o plano xy. Aí eu vou colocar z igual a y, ou melhor, vou colocar f de xy igual a y. Então, ó, você vai ter este plano aqui. Este plano, ele vai cortar todo o eixo x aqui certinho, né? Já que se você fosse fazer aqui o gráfico dessa função, quando você fosse fazer o plano xz, é quando y é zero. Então, você ia ter a função zero aqui, que é o que acontece mesmo. Então, esse é o plano. Então, a nossa função está acima aqui do chão e abaixo do plano. Só, claro, falta dizer do y e do x, né? Então, aqui eu vou tentar colocar aqui direto. Bora ver se eu consigo. X menor ou igual que y menor ou igual que 2x. Pronto. Então, aqui, ó, ele já colocou meu y acima de x e abaixo de 2x. Só agora falta colocar o x. O meu x está entre 0 e 1. Então, venho aqui e coloco 0 menor ou igual que x menor ou igual que 1. Pronto. Então, ó, o sólido que a gente quer calcular é o sólido que está acima aqui do chão e abaixo dessa superfície aqui. Esse é o sólido que vai formar. Claro que aqui faltou mais um pedaço do sólido, né? Faltou ele projetar ele aqui e fazer aqui o pedaço dele. Mas é isso aqui que é a ideia, né? Então, nosso sólido ele seria um pedacinho aqui que está abaixo dessa superfície e acima do chão. Pronto. Então, agora vamos voltar para cá. Como eu disse, a questão já veio tudo pronto para a gente, né? Então, ela já me disse as limitações aqui, tanto de x, quanto de y, quanto de z. Então, eu vou aproveitar, já que ela já me disse, né? Vou usar essa informação. Vou aqui para o primeiro quadro. Deixa eu ver, integral tripla na região E é 2x yz o meu x está entre 0 e 1. O meu y está entre x e 2x. E o meu z está entre 0 e o plano y. Pronto, aqui estão todas as informações. Então, eu vou olhar essa região aqui, esse sólido, como um sólido tipo 1. O que é o sólido tipo 1? É o meu z está entre duas superfícies, a superfície 0 e a superfície y. Então, o primeiro que eu vou integrar aqui é o z. Então, essa integral vai ficar assim, ó. Eu vou integrar isso aqui primeiro em relação a z. O meu z está entre 0 e y. Vou colocar aqui de 0 a y. Vou integrar essa função. 2xyz. Vou integrar primeiro em relação a z. Pronto.
Depois que eu integrar em relação a z, o que vai sobrar é uma integral dupla, que vai depender de x e de y. Então, gente, aqui fora eu já vou dizer se eu vou integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y. Nesse caso aqui, eu vou integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y? A y. Por quê? Porque, olha só, o x está entre constantes e o meu y está entre funções que dependem de x. Então, ignorando o z, olhando só para cá, lá no meu R2, na minha região do R2, isso daqui é do tipo 1 também. Ou seja, o y está entre duas funções que dependem de x. Então, nesse caso aqui, quando eu chegar na integral dupla, eu vou ter que integrar primeiro em relação a y, já que ele está entre duas funções de x. E, por último, em relação a x. Pode acontecer também, poderia acontecer, que o y aqui estivesse entre duas constantes também. Então, nesse caso, significa que lá no R2, eu estou num retângulo. E aí, tanto faz eu integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y. Mas, nesse caso, não. Vou integrar primeiro em relação a y, porque é uma região do tipo 1 também. Então, aqui, ó, vou colocar de x a 2x e vou integrar em relação a y. E, por último, colocar aqui de 0 a 1, vou integrar em relação a x. Claro que aqui eu tenho uma constante 2, né? Então, eu já posso tirar ela daqui, colocar lá no final. Então, vai ficar 2, integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aí eu vou olhar para cá, gente. Olha só, eu tenho x, y, z. Estou integrando em relação a z. Então, x, y é constante, vou deixar aí como está, e vou integrar só o z. Vai ficar z quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar x, y, z quadrado sobre 2. Só que eu ainda vou aplicar os limites, né, no z, que é de 0 a y. Aí depois eu vou integrar em relação a y e depois eu vou integrar em relação a x. Aí daqui eu já posso simplificar o 2 daqui com esse 2 daqui. No lugar do z eu vou colocar y, depois eu vou colocar 0. Quando eu colocar 0 vai ser 0. Então, vou colocar logo y aqui, vai ficar y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui vai ficar x. Aqui eu tenho y ao quadrado vezes y. Então, vai ficar y ao cubo. Então, xy ao cubo. Agora, eu vou integrar em relação a y e depois vou integrar em relação a x. Bom, se agora eu vou integrar em relação a y, então meu x é constante. Vou deixar ele quieto e vou integrar só aqui, que vai ficar y à quarta sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual integral de 0 a 1, aí x vezes y à quarta sobre 4. Então, já vou colocar esse sobre 4 aqui na frente da integral, já que é uma constante. E aqui falta eu aplicar, né? Isso aqui é de x até 2x. E, por último, eu vou integrar em relação a x. Isso aqui vai dar igual 1/4 integral de 0 a 1. No lugar do x, eu vou colocar 2x. Desculpa, no lugar do y. E esse x está aqui pronto para multiplicar. Então, aqui, ó, no lugar do y vai ficar 2x. 2x à quarta vai ficar 2 à quarta, que é 16, x à quarta. Então, vai ficar 16x à quarta. Menos, agora no lugar do y eu vou colocar x, vai ficar x à quarta. Então, x à quarta. Aqui, não esquece de colocar o parênteses, tá? Porque depois o x ainda vai multiplicar com esses. Mas aqui eu vou logo diminuir. 16x à quarta menos 1x à quarta é 15x à quarta. Esse 15 já coloco aqui fora. Então, vai ficar 15 sobre 4 aqui fora. Só fazer aqui mais forte. Sobre 4, integral de 0 a 1. O que sobrou aqui? Sobrou 15, tinha sobrado 15, o 15 já está aqui fora. Então, sobrou x à quarta vezes x, vai ficar x à quinta. Vou deixar aqui x à quinta e vou integrar em relação a x. A integral disso é x à sexta sobre 6. Então, isso aqui vai ficar 15 sobre 4
vezes x à sexta sobre 6. Isso aqui, ó, de 0 a 1. Aí aqui eu já posso simplificar esse 15 com esse 6 por 3, né? Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Aí eu coloco no lugar do x o 1, vai ficar 1. Depois eu coloco o 0 e vai ficar 0. Então aqui só vai ficar 5 sobre 4 vezes 2. Então, resposta 5 sobre 8. Então, essa é a nossa resposta final. Então, pronto. A ideia, mais uma vez, é a mesma, né? Só que, claro, aqui você tem que tomar cuidado com a ordem, né? Porque aqui a gente começou com Z, depois já tinha que ser o Y, depois já tinha que ser o X. Nesse caso, o X tinha que ser o último mesmo. E aí, por último, deu nosso resultado aí, 5 sobre 8. Então, vamos lá, vamos prosseguir, né? Vamos ver agora o que seria uma região do tipo 2. Então, uma região sólida é dita do tipo 2 se... Olha, no primeiro caso, era o Z que estava entre duas superfícies que dependiam de x e y. Agora, no tipo 2, é o x que está entre duas superfícies, só que essas superfícies dependem de y e de z. Tá? Então, é o x que está entre funções que dependem de y e dependem de z também. Claro que essas funções aqui elas são funções contínuas. Como seria o desenho disso daqui? Algo assim, ó. Então, perceba ó, que nesse caso aqui, o meu x, que é esse eixo bem aqui, ó, ele está entre essa superfície daqui, que é uma superfície que depende de y e z, e essa superfície aqui de baixo, que é uma superfície que também depende de y e de z. Nesse caso, a nossa região aqui, ó, do R2, onde vai cair numa integral dupla, vai ser uma região do plano YZ. Tá? Ó, porque antes, no tipo 1, se você for reparar, essa minha região D ela era projetada no plano XY, porque as minhas funções, o 1 e o 2, dependiam de XY. Então, o domínio dessas duas funções está aqui no plano XY. Agora, no tipo 2, essa minha região D ela foi projetada no plano YZ. Tá? E é o meu x que está variando aqui entre a função 1 e o 2, que dependem cada uma de y e z. Estão entendendo a diferença? Um pouquinho? Pelo menos onde é que está aqui a minha região D. Nesse caso, a minha região D ela vai estar aqui no meu plano YZ. Tá? Isso que vai acontecer. E você já deve imaginar o que seria do tipo 3 também, né? Que no caso, o meu y que vai estar entre duas funções. E essa minha região aqui ia estar projetada bem aqui agora, no tipo 3. Só que isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, neste caso, que eu tenho no tipo 2, nós vamos começar integrando em relação a x. Então, ó, você integra primeiro em relação a x, entre essas duas funções aqui, e depois que você integrar em relação a x, você vai cair numa integral dupla. Aí, cair numa integral dupla, você faz da maneira que você achar melhor. Exercício, né? Vamos calcular agora esta integral tripla aí. Esse é o nosso exercício 2. Integral tripla. Z sobre y mais 1 dv. O meu é esse conjunto aqui, x, y, z. O meu x está entre 0 e essa função 1 menos z quadrado. Já o meu y está entre 0 e 1. E o meu z também está entre 0 e 1. Pronto, então essas são as nossas informações. Ó. Então, gente, se você reparar, nesse caso aqui, tanto y
quanto z estão entre constantes. Somente o x está entre, digamos, superfícies, né? Apesar de que uma é o zero. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2, tá? Onde o meu x está entre duas funções e, no caso, meu y e z, nesse caso, estão entre duas constantes, né? Então, quando eu vier cair na integral dupla, eu vou cair num retângulo. Então, nem preciso me preocupar muito com esses dois aqui. Eu vou olhar para cá. Agora, que região é essa? Seria interessante a gente perceber, né? Então, olha só, digamos que você tem aqui o espaço. Você tem aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Olha só, se eu vou olhar isso aqui como uma região do tipo 2, esses dois aqui, o y e o z, eles vão me dar uma região bidimensional, né? Então, que região bidimensional é essa? Ignorando o x por enquanto, né? Isso aqui é um retângulo. Então, ó, y vai de 0 a 1 e o z vai de 0 a 1. Então, a projeção ali da minha imagem, né, vai estar aqui no plano YZ, onde o meu y e o meu z vão de 0 a 1. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim. Digamos que aqui é 1. Então, essa daqui é aquela minha região D, que a gente chama. Como eu falei, no tipo 2, a minha região D ela está contida dentro do plano YZ. Agora, o meu x aqui, ó, o meu x ele está acima da função x igual a 0. Quem é a função x igual a 0? Nesse caso aqui, a função x igual a 0 é justamente o meu plano aqui, meu plano YZ. E essa função aqui, ó, a minha função raiz de 1 menos z quadrado. Mas que função é essa? Isso daqui, gente, acho que a gente até falou na aula passada, mas isso aqui é um semicírculo. Não sei se vocês lembram, né? Ó, era só você fazer assim, x igual a raiz de 1 menos z quadrado. Eleva ao quadrado e vai ficar x quadrado mais z quadrado igual a 1. Só que é o semicírculo positivo. Então, nesse caso aqui, essa região seria uma região mais ou menos assim, ó. Digamos que aqui é o número 1, aqui é 1. Então, seria um semicírculo dessa forma aqui, ó, parando aqui embaixo. Ou seja, porque ó, você está no plano x, z, e aqui você teria um semicírculo. Só que eu não vou levar o semicírculo até o final. Por quê? Porque a minha região D só vai de 0 a 1y, de 0 a 1z. Então, eu vou parar bem aqui. Então, a minha região ela termina bem aqui. Pelo menos essa parte aqui, essa projeção. E agora é só terminar assim. Deixa eu apagar aqui o D. Então, esse aqui é a minha região D. E o nosso sólido é esse daqui. Só que não se enganem, tá? Esse sólido que eu desenhei aqui, ele só é o quê? O domínio. Ele é o nosso domínio. Ele não é o gráfico da minha função. Porque a minha função, ó, é essa daqui. Tá? Então, não teria como desenhar, por exemplo, o gráfico dela para vocês, porque está na quarta dimensão. Seria um hipervolume, digamos assim, dependendo da minha função. Mas isso daqui, ó, isso daqui é só o domínio, ou seja, dessa minha função aqui onde eu estou integrando, ou seja, a minha região é. Isso daqui é a minha região é. E agora? Bom, isso aqui eu só fiz para a gente enxergar, né? Só que eu nem precisava fazer isso daqui. Por quê? Porque, mais uma vez, ele já me dá todos os intervalos de integração, tanto para x, quanto para y, quanto para z. Então, vamos aplicar. Então, isso aqui vai ficar integral. Como isso aqui é uma região do tipo 2, eu vou começar integrando em x. Então, meu x está entre 0 e essa região aqui. Vai ficar 0. E aqui, raiz de 1 menos z quadrado. Agora, deixa eu colocar logo a função, né? A minha função é z sobre y mais 1. Eu estou integrando primeiro em relação a x. Depois que eu integrar em relação a x, vai sobrar y e z. Como eu já comentei, tanto y quanto z estão entre duas constantes. Eu estou num retângulo aqui na minha região D. Se eu estou num retângulo, tanto faz eu integrar primeiro em relação a x, primeiro em relação a y, ou primeiro em relação a z. Então, vou colocar aqui y, depois z. Aqui de 0 a 1,
e aqui de 0 a 1. E agora é só integrar. Ó, note, aqui eu vou integrar primeiro em relação a x. Está aparecendo x aqui na minha função? Não. Então, deixo ela como está. E qual é a integral? Vai ser ela mesma vezes x. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Essa função aqui, z sobre y mais 1. E aqui eu vou colocar x, né, já que a integral vai dar x. Só que o x está variando de 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Aí depois ainda vou ter que integrar em relação a y, em relação a z. Tá, eu vou continuar no outro quadro, até para não perder o nosso desenho aqui. Continuar aqui no quadro 3. Aqui, ó, só o que falta é aplicar, no lugar do x, eu vou aplicar essa função aqui, depois eu vou aplicar zero. Só que quando for zero, vai ser zero, né? Então, só vou aplicar x, no lugar do x, eu vou colocar essa função bem aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, vai ficar z sobre y mais 1. O meu x vai ser aquela função, vou deixar ela aqui em cima logo, raiz de 1 menos z quadrado. E aqui vem dy dz. Agora, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou separar isso aqui em duas funções, uma multiplicando a outra. Vou escrever dessa forma aqui, ó, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. E aqui eu vou escrever 1 sobre y mais 1 vezes raiz de 1 menos z quadrado, z. E aqui, dy dz. Gente, por que eu fiz isso? Precisava fazer isso? Não precisava. Eu só fiz isso para você enxergar que até mesmo essa função aqui, eu posso escrever ela como duas funções se multiplicando. Só que uma só depende de y e outra só depende de z. Então, eu posso separar isso aqui em duas integrais, já que eu estou num retângulo. Então, isso daqui ó, vai ficar igual integral de 0 a 1. Eu vou pegar só a função que depende de y, que é 1 sobre y mais 1, dy. Depois, integral de 0 a 1. E aí eu vou pegar o que sobrou ali, que é a raiz de 1 menos z quadrado vezes z. Agora, eu vou calcular as integrais ao mesmo tempo. Qual é a integral de 1 sobre y mais 1? Qual é? Uma função que você deriva vai ficar 1 sobre y mais 1. Nenhum palpite? Log natural. Né? Log natural de x. Quando você deriva, vai ficar 1 sobre x. Nesse caso aqui, ó, pega log natural de y mais 1. Vou escrever aqui. Isso aqui é log natural aqui de y mais 1, né? Quando você deriva, vai ficar 1 sobre y mais 1, só que vezes a derivada de y mais 1. Só que quanto é a derivada de y mais 1? É 1. Então, essa aqui é a resposta mesmo. Só que ainda vou ter que aplicar, né? No intervalo de 0 a 1. Agora, esse daqui. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Eu posso resolver por substituição. Ó. Eu posso chamar esse daqui de u. Então, escrever aqui embaixo. U é igual a 1 menos z quadrado. Se u é 1 menos z quadrado, então du vai ser a derivada disso daqui, que é menos 2z dz. Né? E olha, eu tenho z aqui, eu tenho z dz. Então, como é que vai ficar isso daí? Vai ficar integral. Aí que falta trocar os intervalos, né? Então, vamos lá. Eu tinha z, transformei para u. Então, quando z é 0, o u vai ficar 1 menos 0, que é 1. Aqui vai ficar 1. Quando z é 1, aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, vai de 1 a 0. Aqui vai ficar raiz de u, já que eu transformei tudo que estava aqui para u. E aqui, quem é z dz?
z dz, ó, se você for reparar, se eu fosse reescrever isso daqui, ia ficar du sobre menos 2 igual a z dz. Então, isso daqui é du sobre menos 2. Né? Só isolei aqui o meu z dz, que é o que aparece aqui, fica du sobre menos 2. Então, já está aqui o du e o sobre menos 2, coloquei para cá. Então, tá, o que dá para fazer aqui? Ó? Aqui, no lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar log natural de 1 mais 1, que é log natural de 2. Menos, aí eu vou colocar no lugar do y 0. Então, vai ficar log natural de 1. Quanto é log natural de 1? É 0. Então, aqui vai ficar só log natural de 2. Então, aqui vai ficar log natural de 2. Esse menos 2, já que ele é constante, já vou colocar ele para fora. Então, vai ficar sobre menos 2. E aqui eu vou integrar a raiz de u. Qual é a integral da raiz de u? Lembrando que u é a mesma coisa que u elevado a meio, né? Então, vai ficar u elevado a meio mais 1. Dividido, a mesma coisa, meio mais 1. E depois eu vou aplicar os intervalos, né? Que é de 1 a 0. Isso aí vai ser igual. Aqui, gente, quanto é meio mais 1? Meio mais 1 é 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2, ó, eu vou inverter, já que ele está aqui no denominador. Então, vai ficar 2 sobre 3. Vai ficar... E tem esse menos aqui ainda, né? Então, vai ficar menos 2 log natural de 2 dividido para 2 vezes 3. Tá? Então, de onde apareceu esse 2 e esse 3? Eu só inverti a minha fração, criar 3 sobre 2, inverti, ficou 2 sobre 3. Agora aqui, ó, no lugar do u, eu vou colocar 0, vai ficar 0. Depois eu vou colocar menos, colocar assim, ó, 0 menos. No lugar do u, eu vou colocar 1. 1 elevado a esse expoente aqui vai dar quanto? Dá 1. Vai ficar 0 menos 1 aqui. Aí o que dá para fazer? Posso simplificar esse 2 com esse 2. Aqui, 0 menos 1 é menos 1. Então, só vou trocar o sinal para positivo de novo. E só sobrou log natural de 2, tudo dividido para 3. E essa daqui é a nossa resposta. E aí, gostaram? Tranquilo, né? Parecia que ia ser difícil, mas um pouco da função, mas depois conseguiu dar um jeito aí, né? Então tá, então já pegamos região do tipo 1, região do tipo 2, só falta agora tipo 3. E aí acaba os tipos de regiões, tá? Então, ó, é claro que você já imaginava, né? Se a região do tipo 1 era o quê? Era o Z variando entre duas superfícies. Tipo 2 era o X variando entre duas superfícies. Tipo 3 vai ser o meu Y, ó, o Y variando entre duas superfícies. Nesse caso, onde é que vai estar aquela minha região D? A minha região D, que é aquela região bidimensional, ela vai estar no plano XZ. Tá? Então, no plano XZ. Então, primeiro você vai integrar em relação a Y. Opa, deixa eu só mostrar aqui logo a região. Ó. Então, nesse caso, o meu Y está entre duas regiões, duas superfícies. E a minha região D, ó, ela está projetada no plano XZ. Tá bom? Olha a diferença, olha. Vou até voltar aqui os desenhos. Primeiro desenho. Olha onde é que está a região D. No plano XY. Está aqui no chão. Tipo 2. Onde é que está a região D? Está na parede. Só que na parede, ó, do plano YZ. Nessa parede aqui. E agora, no tipo 3. A região D está na parede também, só que do plano XZ. Nessa parede do lado esquerdo aqui. Tá bom? Então, como é que você resolve? A gente vai integrar primeiro em relação a y e depois vai cair numa integral dupla de x e z. E aí você vai ver qual é a melhor forma de calcular. Exercício. Vamos calcular agora esta integral tripla aí.
Ó, mais uma vez ele está me dando, né, as regiões de integração, mas não se acostume muito com isso. Depois a gente vai resolver algumas que a gente vai ter que descobrir. Esse aqui é exercício 3. A minha função agora é x² seno y. O meu x está entre 0 e raiz de π. Já o meu y está entre 0 e a superfície xz. E o meu z está entre 0 e x. Então, mais uma vez, quando você for montar a integral, é claro que você vai olhar para o seu conjunto para o seu sólido E. É ele que vai dizer os limites de integração. Então, por enquanto, ó, eu estou ignorando essa função aqui. Não interessa que função é essa, se é x² seno, se é a função 1, se é a função cosseno, se é a função hiperbólica, não interessa. Porque a primeira coisa que você tem que se preocupar é quais são os limites de integração, ou seja, que região é essa. Depois que você descobrir isso, aí sim você vai ver o que você vai fazer com essa função aqui, se você vai transformar com coordenadas polares, se não vai, ou para outro tipo que a gente ainda vai ver. Mas o primeiro é isso daqui. De novo, mais uma vez, ó, ele me dá, para cada um deles, x, y e z, ele me dá aqui os limites. Então, ó, x está entre constantes. Então, você já pode deixar o x por último, já que ele já está entre constantes. O meu y, ó, ele já me denuncia, porque o y está entre 0 e xz. Então, obviamente, aqui é o y que está entre uma funções que dependem de x e z. Então, isso aqui é uma região do tipo 3. Então, aqui ele já está me dizendo, olha, você vai integrar primeiro em relação a y. E o z? O z está entre 0 e uma função que depende de x. Então, nesse caso, ó, eu vou integrar primeiro em relação a y e por segundo em relação a x ou em relação a z? Em relação a z. Porque nesse caso aqui, ó, o z está entre duas funções que dependem de x. Então, vou deixar ele por segundo já e por último x. Poderia inverter aqui a ordem? Poderia, mas você ia ter que trabalhar um pouco mais ali com o gráfico, né? Com o gráfico não, mas com a imagem, para ver como é que você inverteria isso daqui, né? O x e o z. Teria que usar a função inversa e outras coisas. Mas tá, mas eu vou aproveitar que já está assim, já vou usar isso aí, né? Então, isso aí vai ficar, ó, como eu disse, vou começar com y está entre 0 e xz. Depois, eu vou para z. O z está entre 0 e x. E, por último, x, que está de 0 a raiz de π. Agora sim, qual é a função? Essa daqui. É x² seno de y. Aí aqui eu escolhi integrar primeiro em relação a y, depois em relação a z e, por último, em relação a x. Então, eu vou integrar isto daqui em relação a y. Se em relação a y, isso aqui para mim vai ser constante. E eu vou integrar só a função seno, que é menos cosseno. Então, aqui vai ficar igual a integral de 0 a raiz de π. Como é menos cosseno, eu já vou colocar o menos aqui fora da integral, já que menos é constante. Vou colocar aqui menos 1, né, constante. Aqui vai ficar de 0 a raiz de π, de 0 a x, x² cosseno de y. Só que aqui falta aplicar os limites, né? Quais são os limites? O limite é de 0 a xz. Aí aqui depois eu vou integrar em relação a z, depois em relação a x. Tudo bem. Então, ó, vamos logo aplicar. No lugar do y, eu vou colocar xz. Então, aqui vai ficar menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x² cosseno de xz. Isso dentro do argumento do cosseno, tá? dz dx. Aqui não vai dar espaço, né? Mas porque, ó, depois vai ser menos. Quanto é o cosseno de 0? É 0?
Não, né? É 1. Então, nesse caso, vai aparecer mais um pedaço aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo. Depois a gente vai para outro quadro. Tá, então isso aqui vai ser menos raiz de 0 a raiz de π, integral. Depois, integral de 0 a x. Aí aqui vai ficar x quadrado cosseno de xz. Aí dz dx. Aí aqui, ó, eu vou colocar assim. Vou fazer assim. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui tudo num parêntese, ó. Parêntese, aí menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x quadrado, dz dx. E aí eu fecho parênteses. Por que eu fiz isso? Porque quando eu apliquei no lugar do y xz, ficou cosseno de xz. Aí, menos, aí eu vou ter que aplicar no lugar do cosseno de y o zero. Então, vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, 1 vezes x quadrado vai ficar só o x quadrado. Mas apareceu esse menos aqui. Para não ficar com menos por todo lado, o que eu vou fazer? Esse menos que já estava aqui fora, eu vou multiplicar por cada um. Então, esse daqui vai ficar positivo e esse aqui que vai ficar negativo. Então, vou fazer aqui no segundo quadro agora. Aí eu vou colocar na frente a integral aí que vai ficar positiva e atrás, depois, né, a integral que vai ficar negativa. Então, aqui vai ficar. Bora logo integrar também, né? Porque, olha, bora voltar aqui para cá rapidinho. Aqui, ó, eu já posso logo integrar. Aqui eu tenho x quadrado, só que eu estou integrando primeiro em relação a z. Então, isso aqui é constante, vai ficar x quadrado vezes z. Então, aqui vai ficar integral de 0 a raiz de π. Depois vai ficar x quadrado vezes z. Esse z, ele vai de 0 a x. E depois eu vou integrar em relação a x. Aí, menos. Agora, olha isso daqui. Eu quero integrar isso aqui em relação a z. Tá? Se eu estou integrando em relação a z, o x para mim é constante, certo? Se o x para mim é constante, esse daqui eu vou manter, x quadrado. E qual vai ser a integral de cosseno de xz, se o x é constante? Qual é a integral de cosseno de xz, se o x é constante? Por exemplo, qual é a integral... Primeiro, qual é a integral do cosseno? Vamos começar por aí. A integral do cosseno é seno. Beleza. Qual é a integral do cosseno de 2x, por exemplo? Cosseno de 2x. Vai ficar seno de 2x sobre 2. Né? Por quê? Quando você derivar... Aqui, ó, seno de 2x sobre 2. Quando você derivar isso daqui, vai ficar cosseno de 2x vezes 2, que vai simplificar e vai para o cosseno de 2x. Tá? Só que não é o nosso caso, né? O nosso caso agora é cosseno de xz. Só que o x é constante. Então, qual vai ser a integral disso daqui? Seno de xz sobre x, que é a nossa constante, né? Ó, porque nesse caso, z é a variável, x é constante. Então, ó, pode reparar. Se eu derivar essa função parcialmente em relação a z, como é que vai ficar parcialmente em relação a z? Vai ficar cosseno de xz vezes x. E aí vai simplificar com esse daqui. Tá? Então, essa aqui é a nossa integral. Então, aqui vai ficar integral de 0 a raiz de π, x quadrado vezes seno de xz sobre x. Que eu estou pegando aquela primeira ali, né? Então, vai ser isso aqui de 0 a x. E agora eu vou ter que integrar em relação a x. Tá, aqui, ó, você pode simplificar esse x com esse x. Agora aqui, no lugar do z, eu vou colocar x. Então, vai ficar x vezes x quadrado, x ao cubo. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0. Então, esse aqui vai ser
integral de 0 a raiz de π, x ao cubo, dx. Menos. Agora aqui, no lugar do z, eu vou colocar x. Então, vai ficar seno de x quadrado. Então, integral de 0 a raiz de π, x vezes seno dx quadrado. Aí, menos, quando eu colocar no lugar do z o zero, vai ficar seno de zero. Só que seno de zero é zero. Então, vai ficar só com isso daqui. Agora, falta de integrar isso daqui. Integral de x ao cubo em relação a x, x a quarta sobre 4. Então, aqui vai ficar x a quarta sobre 4. Isso de 0 a raiz de π. Menos. Agora aqui, para eu fazer essa integral aqui, se você quiser, você pode fazer por substituição, né? Ou fazer direto, tanto faz. Acho que para ser didático, fazer por substituição. Então, vou chamar aqui, ó, vou chamar u de x quadrado. Então, du vai ser a derivada, que é 2x dx. Então, ó, o x dx vai ser du sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar menos integral. Aí falta mexer aqui nos limites. Quando o x é zero, o u é zero. Então, aqui vai continuar sendo zero. Agora, quando o x é raiz de π, ao quadrado vai ficar π. Vai ficar de 0 a π. Aqui vai ficar seno de u. Seno de u. E aqui, ó, o x dx é du sobre 2. Vai ficar du. E o sobre 2 já vou colocar aqui fora. Menos meio. E agora eu vou integrar isso daí. Então, isso aqui vai ficar. Aí aqui eu vou logo aplicar. Ó. No lugar do x eu vou colocar raiz de π. Raiz de π à quarta vai ficar π ao quadrado. Vai ficar π ao quadrado sobre 4. Depois eu vou colocar 0, mas vai ficar 0. Aí, aqui, a integral do seno. De novo, menos cosseno. Então, menos com menos daqui vai ficar mais. Vai ficar mais 1 sobre 2 cosseno de u. E aqui o intervalo é de 0 a π. Tudo certo, né? Então, isso aqui vai ser igual a π ao quadrado sobre 4 mais meio. Vamos lá. No lugar do u, vou colocar π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Aqui vai ficar menos 1. Menos. No lugar do u, vou colocar 0. O cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 é menos 2. Com esse 2 daqui vai simplificar. Vai ficar 1, menos 1. Então, a resposta vai ficar π ao quadrado sobre 4 menos 1. Tá? Porque aqui vai ficar menos 2 sobre 2 é menos 1. Isso aqui já estava aqui, então ficou essa resposta. Então, pronto. Terminamos essa parte aí. Resolvendo um exercício de cada tipo. Bom, agora, já no finalzinho da aula, né, a gente vai partir para as aplicações. Só que as aplicações também elas são bem diretas, coisas que a gente já estudou aqui em integrais duplas. Aí eu vou resolver só mais um exercício e a gente vai encerrar nossa aula e o outro a gente vai deixar para quarta-feira. Então, vamos lá, aplicações. Bom, em termos de aplicações, eu trouxe duas aqui, que são as mais óbvias, que vocês já viram. A primeira é a massa. Porque, como eu falei, como é que você calcula a massa usando uma integral tripla? Lá, integral dupla, o que a gente fazia? Você tinha uma densidade, só que essa densidade era uma função que dependia de duas variáveis. Era quando você tinha objetos assim que você poderia considerar bidimensionais. Por exemplo, uma placa, uma lâmina. Claro que, a rigor, esses objetos são tridimensionais, mas como a terceira dimensão é tão pequena em relação às outras, a gente considera um objeto bidimensional. Só que isso não nos impede de generalizar. É claro que, se eu tenho uma densidade para um objeto bidimensional, é claro que eu posso ter também para um objeto tridimensional. Nós, por exemplo, nosso corpo pode ter uma densidade. Então, ó, seria até mais realista eu falar de densidade de um sólido, já que nosso mundo é tridimensional. Então, o que seria a densidade de um sólido? É você pegar um ponto no espaço,
que está contido aquele sólido, que está o sólido, e naquele ponto você tem uma densidade. Só que essa densidade aqui ela está variando. Então, como é que você vai calcular a massa? Da mesma forma que você calculou anteriormente. Ou seja, você vai calcular a integral da densidade, da função densidade. Só que agora, como o seu corpo é tridimensional, então, obviamente, que a massa não vai ser mais uma integral dupla, vai ser uma integral tripla. Mas a ideia é a mesma. Você quer a massa de um corpo, você tem a densidade, você vai integrar a densidade. Ah, mas a densidade ela é de um corpo tridimensional. Então, você faz uma integral tripla. Ah, é de um corpo bidimensional. Integral dupla. E assim, por diante. Ah, uma densidade linear. Faz uma integral do cálculo 1. Você está acostumado. Pronto. Outra aplicação também bem direta, né, que você já imaginava, é como calcular volume. Lá em integral dupla, quando você queria calcular a área, você fazia a função lá de dentro do integrando ser a função 1. Aqui é a mesma coisa. Se você fizer a função aqui do integrando ser a função 1, e você faz uma integral tripla, nesse caso você vai ter o volume da sua região. Tá? Então, mas a ideia aqui, novamente, a ideia aqui é a mesma. Então, se você quer calcular o volume, faz da sua função a função unitária e calcula a integral tripla. Aí você vai achar o seu volume. Então, vamos lá. Para encerrar nossa aula, exercício número 1. Diz assim, uma massa está distribuída sobre um sólido limitado pelas superfícies. Olha aqui as superfícies dele. Ó. De modo que a densidade é dada por essa função aqui. Essa densidade é medida em quilos por metro cúbico. Calcule a massa total do sólido. Agora ficou mais divertido, porque ele já não me deu a região certinha ali para eu descobrir, né? Então, agora ficou uma coisa mais legal. Então, a gente já vai ver como é que é isso daí. Vou fazer aqui no quadro 3. Exercício 1, vou colocar logo a densidade aqui. E o sólido está entre essas duas funções aqui, y igual a x² mais z² e y igual a 4. Tudo bem, então vamos fazer isso daí, né? A primeira coisa que você vai fazer, eu quero descobrir que região é essa. Então, a única dica que ele me dá sobre a região é que a minha região está entre essas duas superfícies, ou seja, y igual a 4 e y igual a x² mais z². Uma função desse tipo aqui, gente, x² mais z² é o quê? Que figura é essa geométrica? O que é? Por exemplo, se fosse x² mais y², então que desenho é esse? Seria um paraboloide, né? Pois é, aqui também ainda é um paraboloide, só que agora não mais em volta do eixo Z, como você está acostumado. O nosso paraboloide agora vai estar em volta do eixo Y. Então, ó, você vem aqui, faz aqui o seu espaço, x, y e z. O que era um paraboloide para a gente, né? A gente estava acostumado com esse paraboloide aqui, z igual a x² mais y². Quando isso acontecia, o nosso paraboloide ele ficava assim, ó, ficava em pé, né? Já que ele ficava em volta do eixo z. Agora, o paraboloide é assim, ó, ele é em volta do eixo y. Y igual a x² mais z². Ah, professor, mas como é que eu desenharia isso? Você pode aplicar a mesma coisa que a gente aprendeu para fazer gráficos. Por exemplo, você pegava, quando x é 0, você está no plano ZY. Quando z é 0, você está no plano XY. Vê como é o desenho. Faz as curvas de nível, só que as curvas de nível agora vão estar no XZ, no plano XZ. E aí o resto é a mesma coisa. Por exemplo, ó, se eu fizesse x igual a 0, então no plano y, no plano ZY, eu ia ter uma parábola, z².
seja, no plano ZY, eu ia ter uma parábola. Eu ia ter algo mais ou menos assim. Ó. Aí, a partir dessa parábola, né, já que é um paraboloide, então já poderia fazer aqui ele. Ó. Então, esse aqui seria o nosso sólido. Então, ó, a minha função y ela está acima desse paraboloide e abaixo de y igual a 4. Y igual a 4 é o quê? É um plano, né? É um plano paralelo ao plano XZ e que corta o y aqui, ó, exatamente no ponto 4. Tá? Então, claro, eu vou desenhar o plano já aqui, vamos dizer que bem aqui já é y igual a 4, só para a gente economizar tempo aqui. Então, ó, digamos que aqui você tem um plano, é como se você tivesse paraboloide e você tem o plano y igual a 4 cortando ele. Então, vai ficar um paraboloide que ele vai parar bem aqui, digamos, nesse plano. Vai parar essa região bem aqui. Ou seja, até mesmo se eu não fizesse o desenho, ele já tinha me falado que o y está entre essas duas regiões. Então, nesse caso, ó, o meu y ele está acima dessa função aqui, ou seja, acima de x² mais z², e ele está abaixo aqui do 4. Então, ó, a nossa região é essa daqui todinha. Então, a massa está distribuída por esse corpo aqui. E eu quero saber quanto é a massa, já que ele me deu densidade. Esse objeto aqui, gente, é do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Tipo 3, muito bem. Por quê? Porque é o meu y que está entre duas funções aqui que dependem de x e de z. Então, ó, na hora que eu fosse calcular a massa teria que ser uma integral tripla da minha densidade. Então, eu ia deixar assim. Ó. A primeira integral que eu ia ter que resolver era em relação a y. O y está variando de x² mais z² até 4. A minha função densidade é essa daqui, ó, raiz de x² mais y, estou tão acostumado, né? Mais z². Aí eu estou integrando primeiro em relação a y. Depois que eu integrar em relação a y, vai aparecer aqui alguma coisa que depende de x e de z. Então, eu tenho que observar como é a minha região D. Aí isso vai ser importante. Vamos fingir que eu não sei ainda. Então, eu vou colocar aqui fora um dA. dA. Né? Depois eu vou fazer uma integral dupla, então aqui vai ficar dA. Vou colocar aqui região D. E bora logo resolver essa integral aqui de dentro. Quando eu resolver essa integral, olha só, eu estou integrando em relação a y. Vocês estão vendo y aqui na função? Não. Então, isso aqui para mim vai ser constante. Se isso aqui para mim vai ser constante, vai ficar constante vezes y. Então, essa integral vai ser aqui uma integral dupla. A integral disso vai ser raiz de x² mais z² vezes y. Só que isso aqui está variando de x² mais z² até 4. Aí, depois que eu aplicar, ainda vou ter que resolver essa integral dupla aqui, que eu ainda não sei como é. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar 4. Depois, no lugar do y, eu vou colocar essa função aqui. Então, a minha massa vai ser igual a integral dupla. Aqui vai ficar raiz de x² mais z² vezes, no lugar do y eu vou colocar 4, vai ficar 4, menos, no lugar do y eu vou colocar essa função, vou colocar em colchete aqui. x² mais z². Fecho aqui, e agora, ó, depois que eu substituir, eu caí numa integral dupla. Vou ter que resolver isso daí. Só que, já que eu caí numa integral dupla, falta eu descobrir que região D é essa daqui. Vocês têm algum palpite de que região D é essa? Olha, lembrando que, já que isso aqui é uma região do tipo 3, a minha região D, ela está onde? Ela está no plano, ela está no chão,
XY. Ela está nessa parede aqui, ó, YZ, ou ela está nessa parede aqui, XZ? Onde é que ela está? XZ. Ela está na parede XZ, ó. Então, a nossa região está por aqui. Então, que região é essa? É a projeção desse sólido aqui, ó. Se eu pegar esse sólido e projetar na minha região aqui, no meu plano XZ, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma circunferência, vai aparecer um disco, né? Por quê, ó? Olha para o paraboloide, se você corta ele, nesse plano Z, y igual a 4, né? Depois você projeta, bem aqui vai aparecer um disco, vai aparecer uma circunferência. Tá? Então, vamos lá. Aí eu vou desenhar, tem mais espaço, mas eu vou desenhar bem aqui. Ó, então, imagina que você está aqui. Esse daqui é o desenho que é para cá. Então, esse aqui é meu plano XZ, tá? Vocês já me falaram, mas isso aqui vai me dar um disco. Esse disco aqui, gente, qual é o raio dele? Qual é o raio? O raio é 2. Aqui, ó, desse disco aqui, ó, desse que eu fiz. O raio é 2. Por quê? Porque não esqueça, ó, que eu cortei aqui para y igual a 4. Então, quando eu igualo essa função aqui para y igual a 4, eu vou ter x² mais e² igual a 4. Se é 4, então é 2 ao quadrado. Então, aqui é 2. Então, olha só, a minha região D é isso daqui. Claro que ela vai aparecer mais ou menos por aqui. Não vou fazer isso, senão vai ficar feio, mas... Esse disco é o disco que aparece bem aqui no meu eixo XZ, que é o eixo que eu coloquei bem aqui. Tá, agora que eu sei que a minha região é essa, de que forma eu vou resolver essa integral dupla aqui? Como vocês acham? Ó, tem essa região aqui agora, né? De que forma eu vou resolver essa integral dupla aqui? Se eu tenho um disco, fazer coordenadas polares. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, lembrando, o meu x vai ser o raio cosseno, o meu z vai ser o raio vezes seno. Então, nesse caso aqui, já que eu vou passar para coordenadas polares, então, o meu raio, vou colocar aqui laranja, o meu raio vai de quanto até quanto? De 0 a 2. E o meu ângulo? De 0 até 2π. Lembrando que aqui o z está fazendo o papel do y, tá? Então, o z que é r seno e o x é r cosseno. Tá, então como é que vai ficar essa integral? Deixa eu fazer aqui no primeiro quadro. Tá ficando bonito isso daí, né? Essa questão é boa de prova ou não? É boa, essa daí é boa. Tá, olha só, deixa eu voltar aqui para o quadro só para a gente comentar algumas coisas. A gente tem 4 minutos, acho que vai dar. Olha só, gente. Vocês já estão acostumados com coordenadas polares, você já sabe que em coordenadas polares, lembrando que o z está fazendo o papel do y, né? Então, x² mais e², isso aqui é igual ao quê em polares? R². Tá? Isso aqui é igual a R², né? Nas polares, é x² mais y² igual a R². Então, aqui é R². Então, aqui, ó, vou até colocar isso daqui é R². Da mesma forma, ó, aqui vai ficar raiz de R ao quadrado, então isso aqui é o quê? É R, né? Ó, raiz de R ao quadrado, então isso daqui é R. Então, olha como é que vai ficar a minha integral. R vezes 4 menos R². Só que não esqueça que vai ter um R aqui de brinde, né? Então, vai ter mais um R aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar M. Como isso aqui é um retângulo polar, tanto faz. Vou colocar de 0 a 2, de 0 a 2π. Aí, ó, tem dois R's do lado de fora, né? Porque tem um R daqui, ó, que essa raiz aqui ela é um R, mas vai aparecer um R aqui fora. Então, vou colocar R ao quadrado logo. Então, vai ficar R ao quadrado vezes 4 menos R ao quadrado. dr dθ. E agora resolver isso daí, né? Isso aqui vai ficar de 0 a 2π, de 0 a 2. Aqui vai ficar 4R ao quadrado menos R à quarta, dr
dθ. Isso aqui vai ser igual. Ó, aqui ninguém depende de θ, né? Então, já vou separar aqui em duas integrais. Vai ficar integral de 0 a 2. Aqui, 4r² menos r à quarta, dr. E depois, integral de 0 a 2π dθ. Aí, isso aqui você já sabe que vai dar 2π. Agora aqui, vamos integrar. Aqui vai dar 2π, então vou colocar 2π. Agora aqui, vai ficar r³ sobre 3, vai ficar 4r³ sobre 3, menos r² sobre 5. Só que ó, falta aplicar de 0 até 2. Então, isso aqui vai ficar igual a 2π. Gente, quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 2 à quinta, tá? 2 à quinta, menos 2 à quinta. Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5, né? Tem que tirar MMC, vai dar 15, já que são números primos. Então, aqui ó, vai ficar 15. Aí vai ficar 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 à quinta. 5 vezes 2 à quinta. Menos 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 2 à quinta. 3 vezes 2 à quinta. Olha só, o 2 à quinta você pode colocar aqui, né, em evidência. 5 menos 3 é 2. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vezes 2 aqui fora. 2 elevado a 7. Então, vai ficar 2 elevado a 7 sobre 15 π, né? Pronto. Tá, agora falta... E isso aqui, professor? Vamos calcular, né? 2 aqui no 32, 104, 128. Então, isso aqui vai ficar 128 sobre 15 vezes π. Aí, como isso aqui é massa, né? Então, ele disse lá é quilo por metro cúbico, então isso aqui é quilos. A resposta. Então, é isso. Agora sim, concluímos, né? Então, achamos aí a massa. Muito boa essa questão, viu? Legal. Bom, na quarta-feira, a gente vai resolver mais uma questão de aplicação envolvendo volume e a gente vai dar prosseguimento aí com o nosso conteúdo, tá bom? Então, obrigado pela presença. Quarta-feira a gente se vê novamente.